Hoje o assunto é classificação dos solos. Então, para quem achava que o solo é tudo igual, vai aprender que não. São diferentes em sua origem, composição, características. Em primeiro momento, vale mencionar o que são solos. Bom, a gente pode defini-los como a camada superficial da Terra. Costuma-se dizer que o solo é um organismo vivo, porque ele é o resultado final do intemperismo sobre as rochas e minerais, ou seja, a temperatura, a umidade, o relevo acabam sendo modeladores externos, gerando esse intemperismo. Do que o solo é composto? Bom, o solo é composto de ar, água, matéria orgânica, né, que são restos de pequenos animais e plantas, parte mineral, que veio aí do intemperismo, ou seja, da alteração das rochas. No caso, como exemplo, nós temos a areia da praia, aquele barro que gruda no sapato, o limo que faz a gente escorregar. Esses quatro componentes do solo se encontram misturados uns aos outros. A matéria orgânica está misturada com parte mineral e também uma outra parte que é a água. Formação do solo. Gente, vale ressaltar aqui, antes de falarmos da formação do solo, a importância que o solo tem para a sociedade, né? É do solo que nós extraímos os alimentos, é ele que nos dá a base de sustentação para as construções, é a morada de diversos micro-organismos decompositores, né, que são importantes aí na cadeia alimentar, que são importantes para a fertilização do solo, enfim, ele é de suma importância. Talvez você não saiba, mas o solo ele não se forma de forma rápida, gente. Para ele se formar, é necessário aí a ação do intemperismo, como eu já disse anteriormente, através da ação da chuva, da temperatura, do relevo, né, do tipo de rocha. Então, existem diversos fatores que vão determinar o tempo de formação de cada solo. Para vocês terem uma ideia, em solos de clima tropical, como é a maior parte do nosso país, a formação do solo gira em torno de 1 centímetro a cada 35 anos. Então, podemos dizer que quanto mais chuvoso e quente for o local onde aí se localiza o solo, mais profundo ele vai ser. Etapas da formação do solo. Pessoal, essas etapas, elas podem variar um pouco, tá? De solo para solo. Mas aqui é só para que a gente tenha uma ideia geral. Então, observem a diferença da primeira para a segunda imagem. Aí podemos dizer que houve intemperismo, ou seja, houve a ação da temperatura e da chuva degradando parte dessa rocha, fragmentando-a e criando os regolitos, que são esses pedacinhos de rochas que vocês estão vendo na figura. Da segunda para a terceira imagem, a gente percebe que houve um aprofundamento do intemperismo, né? Além também de ter havido o surgimento da matéria orgânica, né? Por meio de restos aí de animais, de vegetais. Inicia-se então uma mistura de minerais e matéria orgânica em decomposição. Por último, nós temos a imagem de um solo maduro, que ainda passa por intemperismo. Porém, a rocha matriz já foi, né, na sua maior parte, desgastada. Tipos de solos. Bom, no primeiro plano aí a gente tem o solo calcário, que é formado essencialmente por calcário, muito pobre em matéria orgânica. Esse solo, então, ele é muito permeável e, por isso, fácil de trabalhar. Num segundo plano, a gente tem o solo franco, que ele é formado por uma mistura de areia, argila e matéria orgânica. Retém bem a água, sem ficarem encharcados. É considerado um solo semipermeável e muito bom para a agricultura. Solo arenoso. Bom, esse solo arenoso ele é formado por grande quantidade, óbvio, de areia. Ele é muito leve e permeável, não serve para a agricultura. E por último aí nós temos o solo argiloso, formado por argila, claro,
Esta aí retém muita água, encharcando o solo e tornando-o impermeável, ou seja, né, de dificuldade aí, uma dificuldade de retenção de água. Muito difícil de ser trabalhado, né? Normalmente ele abre fenda quando seca. Gente, observem que para que o solo seja interessante para a agricultura, é necessário que ele tenha equilíbrio entre água, mineral, matéria orgânica. Aí a gente tem as fotos dos tipos de solos para ficar mais visível. Além dos que eu mencionei, existem outros tipos aí menos comuns, tá bom? Que a gente não vai falar por enquanto. E por último, o perfil dos solos, que também é conhecido como horizontes do solo. Gente, é importante aqui dizer que assim como as etapas, né, de formação, os horizontes também podem variar, tá? Em características e também em nomes. O chamado horizonte O, que você está observando aí na figura, é a camada da matéria orgânica, é a superfície do solo, onde o material está ainda em processo de decomposição. Para você ter aí como exemplo, pense numa folha que acabou de cair de uma árvore, ou num inseto que acabou de morrer. Ele vai ficar justamente nesse horizonte aí, tá? Onde esse material ainda será decomposto. Em seguida, né, do horizonte O, a gente tem o horizonte A, já decomposto. Aí é onde se encontra, por exemplo, as raízes das plantas, tá? A formação de humus acontece aí. Lembra das minhoquinhas? Para ser mais precisa, lembra das fezes das minhocas, é o que a gente chama de humus. O horizonte E é formado basicamente por óxidos de ferro, tá? É esse componente que dá aquela coloração avermelhada que a gente observa no solo. Alguns solos, eles são mais vermelhos. O nome correto é solo roxo, tá? Mas aí depois na nossa aula ao vivo eu explico por quê. O solo roxo, na realidade, é vermelho. Depois, a gente tem o horizonte E, e aí, esse horizonte tem aí os minerais ainda consolidados, ou seja, que sofreram aí pouco intemperismo, tá bom? Assim como o horizonte B e também o horizonte C. E por último, a gente tem o horizonte R, que também é chamado de rocha matriz, ou seja, uma rocha que deu origem a tudo que nós vimos aí em relação ao processo de formação dos solos. Bom, amores, por hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. E como sempre, a gente vai falar mais na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, se você ficou aí com alguma dúvida, anote sua dúvida, tá bom? Para nós sanarmos ela, como sempre, na nossa aula ao vivo. Então, um abraço e até mais.